Deus não tem solução, mas sabe esperar o tempo de Deus para a sua vida, que no momento certo, na hora certa, Ele age. Quando você lança nas mãos dEle, Ele age no tempo dEle. Obrigada pela oportunidade e agradeço a cada um pelas orações e a família do pastor também. E muito obrigada, igreja. Bom dia, paz. Bom dia, paz seja convosco. Amém? Vou ser bem rápido. Quero só agradecer a todos que oraram por nós, os amigos, pastor, Patrícia. Dizer que por segurar que eu sou chorando igual o pastor. Dizer que eu sou grato a Deus. Que a minha mãe que orou muito para que essa sementinha visse na vida da gente. Minha mãe é uma grande intercessora, ela orou bastante, Deus ouviu as nossas orações. Dizer que eu sou muito grato a Deus. Esse tempo difícil que a gente viveu de pandemia, que eu tenho a dizer para os irmãos que continue firme na fé, independente do tempo que a gente está vivendo. Eu estou mudando um pouquinho o assunto, mas continua firme aqui na igreja, continua que aqui é onde que o Senhor colocou você. Aqui é lugar de milagres, aqui é onde que você vai buscar o seu milagre e vai encontrar. Porque aqui você tem um pastor que ora por você, mesmo você não enxergando isso. Tem um pastor que ora por você, um pastor que intercede por você todos os dias. Então honre a igreja que você está. E gratidão a todos, gratidão a Deus, a vida do meu pastor, da esposa dele, minha família, meus irmãos, minha cunhada, a todos os amigos, meus amigos do louvor, muito obrigado por tudo. E gratidão a Deus por Ele ter me dado essa bênção. Ao meu sogro, minha sogra, minha cunhada, todos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Este é um momento de gratidão a Deus. E todo crente, ele não perde a oportunidade de adorar a Deus, de exaltar a Deus pelas vitórias que Deus dá. Às vezes a gente conta mais os problemas do que as bênçãos. Tem que contar mais as bênçãos do que os problemas. Então nós louvamos a Deus pela vitória de vocês, Francisco e Elaine. E eu quero lembrar do maior propósito neste momento, é estar também tomando uma posição diante de Deus. Deus deu a bênção que é a Alícia, e junto com a Alícia Deus deu também deveres. Quais são eles? A Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos orientar e ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem seguir, no caminho do Senhor. E é interessante esta palavra que ela não diz para a gente apontar o caminho para os nossos filhos, mas ela nos chama a caminhar com os nossos filhos por este caminho. Francisco, o maior desafio de Deus para você como pai é ser o referencial e também mostrar o referencial de Deus na sua vida para a Alícia. Que ela possa crescer e ver em você o que é um homem que serve a Deus. Elaina, Deus te deu a graça de gerar esta criança, a você e ao Francisco, e também te deu o desafio de ser a primeira educadora, de ser a primeira discipuladora da sua filha. Que ela possa caminhar com você para a casa de Deus, que ela possa ver você, dobrar os seus joelhos e clamar ao Deus dos céus. Que ela possa ouvir de você os maiores louvores e os primeiros, que ela possa ouvir. Que vocês sejam um instrumento na mão de Deus para educar e ensinar a Alícia no caminho, estando no caminho. Jamais aponte o caminho dizendo, olha, vai para a igreja, filha, porque é bom, tem que ir para a igreja. E você faz outra coisa. Mas seja o primeiro exemplo para ela. Esse é o maior desafio. Os nossos filhos são tão preciosos para Deus, que quando nós chegarmos diante de Deus, certamente Deus nos perguntará o que nós fizemos dele. O que você fez daquele filho que eu te dei? O que você fez daquela filha que eu te dei? Você ensinou o principal para ela, a amar e temer ao Senhor. Então esse é o maior desafio. Mas eu quero dar uma boa notícia,
que o Espírito de Deus, ele estará dia após dia, capacitando tanto Francisco quanto a senhora Elaine a cumprir esta missão. A graça de Deus já é sobre vocês, para capacitar vocês a serem pais e mães abençoados, cheios da graça do Senhor, que estão gerando uma serva de Deus sobre esta terra. Amém? Eu pergunto a vocês, Elaine e Francisco, vocês aceitam esse desafio? Amém? Que o Espírito de Deus, de fato, possa fortalecer vocês e ajudar vocês nessa tarefa. Quero também dizer aos avós maternos e paternos, parabéns, né? Porque essa é a extensão da história de vocês, né? É a extensão, porque a vida é assim, né? Começa com vocês dois, começou com dois e vai, crescem e geram filhos, e aí vem netos, né? E que Deus continue dando mais netos a vocês, em nome de Jesus, é a nossa oração. Quero também dizer aos conselheiros e intercessores que estão aqui. Eu gosto sempre de repetir isso, porque isso é uma verdade. A gente não chama qualquer pessoa para sentar na mesa com a gente. A gente não chama qualquer pessoa para participar dos melhores momentos da nossa vida. A gente só chama quem a gente tem mais carinho, quem a gente preza muito. E vocês foram lembrados para estar neste momento tão especial da vida deste casal. Então, isso mostra o carinho que eles têm por vocês. Eu quero dizer que a posição que vocês estão sendo chamados a ocupar é uma posição muito, muito importante. Primeiro, de ser intercessores. Vocês foram chamados para interceder pela vida da Alícia, para interceder pelos pais. Sempre nas suas orações se lembrem dela e ore, Deus guarda, Deus abençoa. Segundo, vocês foram chamados para serem conselheiros, para dar bom conselho. Né? A Bíblia diz que o bom conselho é melhor do que o melhor remédio. Então, que a gente possa ser, que vocês possam ser aqueles portadores dos bons conselhos. A Alícia vai precisar, ao longo da caminhada dela, de gente por perto, para ajudá-la, para orientá-la, para fortalecer o conselho que o pai já deu, que a mãe já deu. Que vocês sejam esses conselheiros. Eu quero perguntar se vocês aceitam esse desafio. Amém? Amém mesmo? Então, além do presente, que a Alícia vai agradecer muito, amém? Que venham os bons conselhos e a oração de vocês. Vamos orar agora, em nome de Jesus? Graças a Deus. A gente perde até o jeito, né, irmãos? Sim ou não? Põe de frente para mim. Isso. Glória a Deus. A gente perde até o jeito. Papai e mamãe, chegue mais perto. Amém? Ei, beleza. Glória a Deus. Estenda as suas mãos aqui. Nós ungimos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Deus e Pai Celestial, Deus Criador e doador da vida, Senhor Deus que realiza milagres e que faz os nossos sonhos se tornarem realidade. Nesta hora, Deus, a igreja está reunida, jubilante e alegre, pela vitória que o Senhor deu a este casal. Nós, ó Deus, nesta hora, te apresentamos a vida da Alícia Vitória Gomes Barbosa, nascida em 22 de dezembro de 2021. Deus, esta é a resposta da oração dos teus filhos. O Senhor é um Deus fiel e justo, e nós te louvamos nesta manhã. Te bendizemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo e fiel. Senhor amado, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor acompanhe esta criança em todos os dias da sua vida.
Ó Deus, na sua infância, livra da enfermidade, livra do acidente, livra do mal. Que a tua mão esteja estendida continuamente sobre a vida dela. Que ela se desenvolva plenamente, ó Deus, física, psicologicamente. E, ó Deus, que ela cresça e seja motivo de orgulho para os seus pais, para a sua família. Nós, ó Deus, te louvamos pela vitória. Ó Deus, pela vitória que o Senhor deu a esse casal. Pedimos que a Alícia cresça e que ela seja uma serva de Deus sobre a terra. Que ela ande nos seus caminhos, que ela faça a sua vontade e que o Senhor se alegre com a presença dela. Como ministro do teu evangelho, eu apresento ao Senhor, eu consagro ao Senhor a vida da Alícia Vitória Gomes Barbosa e declaro sobre ela toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Bendita será tua casa. Bendito serão teus Deus te abençoe, filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Senhor, Deus te abençoe, Elaine. Deus te abençoe. Deus abençoe, parabéns, viu, serva de Deus? Deus abençoe. Deus abençoe. E Deus engrandecerá. Vamos aplaudir o Senhor aí, irmãos. Teu nome. Glória a Deus. Olha as palmas. Bendito será. Glória a Deus. Bendita será tua casa. Bendito Serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que nós, eu estou aqui pensando aqui, gente, mas que dia que nós vamos estar liberados desse pano na cara que entra para dentro da boca da gente? Hã? Vamos orar para isso acabar, né, irmãos? Vão ou não vão? Se acabar com esse troço aí. Irmãos, vamos adorar a Deus com a nossa oferta ou com o nosso dízimo? Eu quero que você possa me ouvir e enquanto me ouve, separe aí a sua oferta. Você que está nos visitando, fique à vontade, a menos que realmente você queira. Mas eu digo esta palavra que vou dizer agora, principalmente aos membros da nossa igreja. Meus irmãos, não deixe de consagrar seu dízimo e nem sua oferta. Se mantenha fiel. É nos tempos de dificuldades que nós temos que demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor. Quando tudo está tranquilo, quando a inflação vai embora, quando os preços estão tudo baixos, quando o dinheiro está sobrando na carteira, é fácil contribuir. Mas o desafio é ser fiel em tempos de dificuldades, né? Então se mantenha fiel. Hoje é domingo de primícias. Separe aí uma boa oferta de primícias para colocar no altar. Sempre coloque no seu coração, eu vou ao culto e neste culto eu quero ofertar. Eu quero consagrar a Deus. A necessidade de nós exercitarmos isso é muito grande. Então eu quero dizer, não aos visitantes, mas aos membros de nossa igreja. Vamos nos manter fiel, ofertante, dizimista. Quem é servo de Deus precisa observar isso. Precisa observar. E eu digo isso com temor de Deus, irmãos. Digo isso porque sei que essa atitude vai trazer bênção sobre a sua vida. Não espere você ser cobrado. Olha, irmão, você está infiel no seu dízimo, na sua oferta. Isso é muito triste, né? Mas
Faça isso porque você, puxa vida, a obra de Deus necessita e eu quero contribuir para a casa de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Gosto de lembrar que Paulo usa a figura da semente para falar de contribuição. Semear, irmãos, é bom, porque quem semeia tem o que colher. Hoje nós estávamos ouvindo aqui a palavra do irmão Hernandes aqui na escola bíblica, e ele estava dizendo, né, da importância, de como é gostoso semear e depois sentar ali debaixo e curtir aquilo que ele plantou e colheu, né? Às vezes nós queremos colher, mas nós não estamos dispostos a semear. Semear significa abrir mão de algo imediato para curtir depois. É um investimento. Então, sempre faça com amor a sua oferta. Sempre separe sua oferta. Ontem eu ouvia um irmão, no sábado, na sexta, eu conversava com um irmão e ele dizia: pastor, eu queria contar sobre o meu pai. Eu falei: é o seu pai? Eu falei: meu pai já faleceu. E o meu pai era aqueles crentes antigos. Eu falei: é mesmo? É, pastor. Meu pai era um crente daqueles bem antigos. E ele morreu com muita idade. Ele falou lá a idade lá, quase 100 já. E ele dizia: meu pai, ele tinha algumas coisas. Ele fazia questão de ir com a melhor roupa para a igreja. Aí eu disse: é mesmo? Pastor, o meu pai, ele fazia questão de não deixar ninguém sair de casa sem ele orar por ela, todo dia. E uma coisa que mais me impressionava, esse pastor dizendo para mim, pastor Paulinho dizendo para mim, a coisa que mais me impressionava é que o meu pai, quando ele ia para a igreja, ele separava a oferta. Só que ele só pegava as notas novas, as notas novinhas. Ele ia lá no caixa de pagamento para trocar a nota. Falava assim: minhas notas estão velhas, troca para mim, porque eu preciso de notas novas. E ele pegava e separava aquelas notas para ele trazer para a igreja, dizia aquele pastor para mim. Irmãos, talvez você ache que é exagero, mas sabe o que é isso? É capricho em fazer algo para Deus. Na atitude desse velho irmão que já está com Jesus, a gente percebe, olha, o zelo de poder contribuir com a obra de Deus. Ele se foi, mas o filho dele hoje é pastor e faz a mesma coisa. Aquele zelo para servir a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Que nós possamos guardar isso no coração. E todos os cultos, separe a sua oferta e venha ao altar. Não deixe de semear, não, para que a colheita seja contínua. Sempre semeie. Amém, meus irmãos? Vamos erguer a nossa mão aos céus. Todos nós vamos receber esta oração de fé e de prosperidade em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, a vida de cada dizimista e ofertante da Tua casa. Todos aqueles que têm sido colunas neste lugar. Abra as janelas dos céus, derrama sobre cada um bênçãos sem medidas. Que todos venham experimentar da prosperidade do Senhor. E nesta manhã, Pai, nós consagramos todos os dízimos e todas as ofertas para mantimento da Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Traga com alegria até o gasofilaço nessa manhã. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jeová Jiré, o Deus provedor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, papai e mamãe, libera a sua criança para que elas possam ir para a salinha, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom, amém? Deus é bom. Cadê a criançada? Vamos lá? Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Estenda as suas mãos a essas crianças. Pai Celestial, nesta hora, nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por tudo que o Senhor é. Ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe agora a vida dessas crianças, que elas cresçam, Senhor, que essas crianças cresçam, que elas possam, ó Deus, serem guardadas pelo Senhor dia após dia. Que ali na sala agora o Senhor possa abençoá-las, que elas possam aprender coisas importantes, ó Deus, vindas do Senhor. Deus amado, abençoa também as monitoras, que elas sejam um canal de bênção para, ó Deus, ser aquelas que vão educar e discipular essas crianças nesse período. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos aplaudir a Deus essa criançada bonita. Queria convidar a presidente de mulheres aqui. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos nos aproximando de mais um congresso Mulher Virtuosa. Quantas mulheres temos aqui? Levanta a sua mão, as mulheres virtuosas, levante as mãos, diga amém. Então ouça este recado muito importante. Igreja, bom dia. Paz seja convosco, amém? Como o pastor já disse, está chegando o Congresso Mulher Virtuosa, número 11. O nosso tema, não colocaram no telão? Revestidas do poder de Deus, a armadura de Deus, nos dias 27 e 28 de maio. Você está intimada a convidar uma amiga para vir participar desse dia. Qual o valor da inscrição? R$20. Desculpa a voz, gente, que eu troquei de aparelho, está difícil aprender a falar com ele. Você não pode perder. Quem teve o ano passado Mulher Plena? Amém. Foi bênção, não foi? Então, você se revestiu ali já da plenitude do Senhor. E nós vamos nos revestir da armadura de Deus nesses dias. Então, faça a sua inscrição. Teremos aqui mulheres de Deus trazendo uma palavra abençoada do céu para a nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis em que precisamos ser revestidas de poder. Amém? Quantas vão participar em nome de Jesus? Já pode fazer a inscrição, tá bom? Teremos sorteios. Não, ó, mulher que gosta de um sorteio. O ano passado deu até orçamento, né? Então, assim, vamos ter vários sorteios e principalmente a presença do Senhor. Então, está aí nosso tema, revestidas do poder de Deus. Amém? Eu conto com vocês. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos ler a Escritura Sagrada. Você pode abrir comigo Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, o verso 1 em diante. Amém? Mateus capítulo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos acharam aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus capítulo 28, verso 1. Depois do sábado, ao nascer do primeiro dia, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como a de um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Tendo saído elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E de repente Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenhais medo.
ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia e lá me verão. Amém, meus irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto que lemos já mostra qual o nosso propósito na palavra desta manhã. Esta palavra é uma palavra que fala de uma das questões mais básicas do Evangelho. Ela é primordial, ela é fundamental, esta verdade que queremos falar dela nesta manhã. Em todo o mundo cristão, é lembrado nos dias de hoje a grande paixão, o sofrimento de Jesus, a morte e também a sua ressurreição e, por fim, a sua ascensão aos céus. Nós observamos que os cristãos, eles são acanhados, são tímidos em celebrar a ressurreição, em celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Amados irmãos, se existe um povo que tem que valorizar, isto é o povo cristão. É preciso valorizar este acontecimento, porque isso é a base da fé cristã. O que mais diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é o fato de que o seu fundador, vamos dizer assim, porque Jesus não veio fundar uma religião, mas o seu fundador ou aquele que deu origem a tudo isso, que é Jesus, ele é o único que morreu de fato e ressuscitou e prometeu voltar. Isso diferencia a fé cristã de qualquer outra. Portanto, esta é uma das maiores doutrinas do Evangelho. A afirmação de que Jesus, ele morreu de fato e ele ressuscitou ao terceiro dia. Os historiadores dizem que Jesus ficou por volta de 72 horas morto e por fim ele ressuscitou. Amados irmãos, quantos de nós precisamos avivar esta verdade no nosso coração? Se você correr o olho nas redes sociais, você vai encontrar muitas pessoas, até mesmo usando a Bíblia, para dizer que Jesus não ressuscitou. Você vai encontrar pessoas que acreditavam que Jesus havia ressuscitado, mas hoje já não acreditam mais. O que eu quero que você entenda é que o tempo vai passando e o crente precisa reafirmar sempre ao seu coração o fato de Jesus estar vivo. Irmãos, se Jesus está vivo, é motivo para nós glorificarmos a Ele, é motivo para nós exaltarmos o nome dEle. Jesus está de fato vivo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós começamos a ver o martírio de Jesus, o sofrimento de Jesus. Nós vemos Jesus ser entregue aos seus acusadores, ali na noite em Jerusalém, ali no Monte das Oliveiras. Jesus acabara de sair do Getsêmani e ele subiu para o Monte das Oliveiras. Ele está lá e de repente chega ali o seu algoz, o seu traidor. Judas chega e interessante quando Judas se aproxima, Jesus chama Judas de amigo, porque a relação que Jesus tinha é de amizade com Judas. Olha, Jesus havia caminhado com Judas. Judas estava com Jesus há cerca de 3 anos. E Jesus o chamou de amigo. Olha, amigo, por que viestes a mim? De fato, Jesus já sabia que Judas havia entregado o coração para o diabo. E agora ele estava ali para entregar Jesus àqueles que iriam prendê-lo. Então a Bíblia diz que Jesus chama Judas de amigo. Aquele fato marca o início do sofrimento de Jesus, porque naquela noite, Jesus entra pela madrugada fora sofrendo. Ele é levado de um canto a outro, ali nas casas dos seus acusadores. A Bíblia diz que Jesus na sexta-feira, na quinta-feira, ele é julgado na calada da noite, às escondidas do povo, porque os seus acusadores, eles eram covardes. Eles tinham medo do povo, eles tinham medo da reação do povo.
E eles então manipulam toda a opinião pública daquele momento. Eles criam uma narrativa para acusar Jesus, para colocar o povo contra Jesus. E eles então dizem que Jesus falava coisas contra a lei de Moisés, falava coisas contra o lugar santo de Jerusalém. E isto acendeu em muitos moradores de Jerusalém a ira contra Jesus. Amados irmãos, o diabo sempre vai agir com a mesma estratégia. Ele sempre vai criar uma narrativa. Ele sempre vai criar algumas estratégias para acusar o servo de Deus, para acusar aquele que ama o Senhor. Com Jesus não foi diferente. Ele também sofreu com acusações. A palavra da moda é a fake news. Olha, a palavra da moda é dizer a falsa notícia. E disseram contra Jesus. Falaram tanta coisa contra Jesus. E por fim, Jesus chega na sexta-feira já condenado. Ele já recebeu açoites. Ele está ali com o seu corpo todo retalhado. Ele está ali exposto já seminu. Ele está ali diante da cruz pesada que ele haveria de ter que carregar até o local da sua crucificação. Amados, a Bíblia mostra que o intuito, o propósito de Jesus estar ali é para que ele fosse exposto e humilhado na frente de todos os seus seguidores. Havia no meio da multidão, às escondidas, sem se revelar, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. E o Império Romano tinha o propósito: olha, não vamos pendurá-lo de qualquer maneira. Primeiro ele vai ter que passar por toda a cidade. Ele vai ter que andar por toda a cidade debaixo de açoite e chibata. Ele vai ter que apanhar. Ele vai ter que carregar o instrumento da sua morte, que é a sua cruz. Ele está ali agora recebendo ali chibatadas em plena praça pública, seminu, exposto à vergonha, sendo humilhado em toda aquela cidade. Eu fico imaginando que no meio da multidão havia pessoas que estavam vendo Jesus passar, mas eles só estavam vendo porque um dia Jesus curou a cegueira deles. Eu fico imaginando que ele estava ali passando e quem sabe Lázaro está olhando de longe o amigo dele indo para a crucificação. Os discípulos de Jesus limpando as lágrimas no meio da multidão, disfarçados e com medo de serem descobertos. Eles estão ali. Amados irmãos, eu vou dizer que talvez você esteja enfrentando lutas hoje, mas nenhuma das lutas que nós possamos enfrentar nos dias de hoje se compara ou se aproxima do sofrimento que Jesus teve. Jesus está arrastando aquela cruz, ali sendo exposto à vergonha. Isso era algo que o Império Romano fazia para intimidar a todos que quisessem se levantar contra o Império. Eles estão expondo Jesus à vergonha. Amados irmãos, Jesus está caminhando, parece que tudo está dando errado, né? Parece que tudo está dando errado. Jesus está indo, está apanhando, chegando ao lugar da crucificação. Jesus já está exaurido, porque Jesus não está carregando a cruz como Deus, ele está carregando a cruz como homem. É o Filho do Homem que está ali, é a natureza humana de Jesus que está ali, porque era uma exigência profética que aquele que pagasse o preço na cruz fosse um homem. Então Jesus não está na cruz ou vai para a cruz como Deus, ele vai como homem. E ele está lá, sendo açoitado. Eles o colocam sobre a cruz. Eles fazem deboche e chacotas contra Jesus. Eles colocam sobre ele uma inscrição, o chamando de rei, com o intuito de zombar dele, de rei dos judeus, para humilhar o povo judeu. Ele agora recebe uma coroa de espinhos. Quando a gente vai em Israel, a gente conhece a planta da qual se acredita, os historiadores, da qual foi tecida ali a coroa de espinhos. É algo sobrenatural aqueles espinhos. É coisa que assusta.
batem em sua cabeça para que a coroa fique encaixada, para que os espinhos perfurem seu crânio. Jesus está sofrendo, está machucado, seu sangue está sendo vertido. A Bíblia Sagrada diz que por fim ele é colocado entre dois ladrões. E o mais interessante é que mesmo entre dois ladrões, mesmo na sua morte, na sua angústia de morte, Jesus se lembra de resgatar um perdido. Jesus se lembra de dizer, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. Interessante que Jesus poderia ter se esquecido de todos ali, mas Jesus está lembrando da condição humana. E ele olha para aquele ladrão arrependido e mostra para ele que há chance de salvação para ele. E esta palavra de Jesus serve para nós hoje. Você que está aqui e não entregou a sua vida a Jesus ainda, você que ainda não se entregou a Cristo, essa palavra também é para você. Jesus, ele ainda tem um lugar junto à cruz para os salvos. Este lugar é seu. E ele te convida, ele te chama. A Bíblia diz que Jesus está na cruz angustiado, sofrendo. Ele dá um brado ali na cruz. E ele dá uma frase tão interessante, tão assim, forte. Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Naquele exato momento, Jesus está separado do Pai. Era algo inédito em toda a história. Em toda a história. Em toda a eternidade. Jamais o Pai tinha se separado do Filho. Mas na cruz, o Pai não está com o Filho. Jesus sente a agonia de estar separado do Pai. Ele está ali, aos soluços, sentindo câimbras, espasmos nos seus músculos. Alguns dos músculos de Jesus foram literalmente rasgados. Tudo isso Jesus passou por nós. Quando nós olhamos para a cruz, nos parece que Jesus está perdendo o jogo. Parece que a cruz é uma perda. Irmãos, mas por incrível que pareça, no roteiro que Deus criou, a cruz não é uma perda. A cruz é uma vitória. A cruz não era o fato de Jesus estar naquele dia tão fraco, que eles aproveitaram e colocaram na cruz. Não, irmão. Não era que o diabo estava ganhando na cruz. Na realidade, o Senhor Jesus estava crescendo e ganhando, sendo vitorioso ao estar na cruz. Pastor, mas como? Jesus está sofrendo. Jesus está ali agoniado de morte. E como ele está sofrendo? Porque Jesus de fato estava cumprindo o propósito do Pai. E o propósito de Deus era que ele fosse para a cruz. O propósito de Deus era que ele estivesse na cruz. Então o fato de Jesus ter ido para a cruz não era que, olha, deu errado o plano. Não, o plano está certo. É isso mesmo. Jesus está na cruz. É sofrido, é doloroso, é triste, porém fazia parte do grande projeto de Deus. Jesus está na cruz. Amados irmãos, nós vimos aqui o irmão Francisco consagrar e apresentar, trazer a sua criança para ser consagrada e apresentada ao Senhor. Nós todos temos filhos e nós amamos os nossos filhos. Quem de nós estaríamos disposto a entregar um dos nossos filhos para morrer em favor de alguém maldizente, blasfemo, pecador, rebelde, desobediente? Alguém aqui teria coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar de alguém que humanamente não merece? Certamente ninguém teria coragem. Mas Jesus, o Senhor Deus, ele entrega Jesus. João 3,16, ele deu o seu filho. Ele não pensou, ele deu o filho. Na realidade, Jesus está na cruz para se cumprir a vontade do Pai antes da criação do mundo. Porque a Bíblia diz que antes da criação do mundo já havia um cordeiro preparado. Um cordeiro preparado. Sabe aquele cordeiro que foi separado por Deus?
olha, para morrer, esse era Jesus. Por isso Jesus na cruz, ele só estava cumprindo o propósito do Pai. E não era algo fácil, porque nós vemos Jesus antes de ser preso. Ele está ali no vale, ele está lá no jardim do Getsêmani, e ele está chorando, abraçado a uma rocha, ele chora, abraçado àquela rocha, e na escuridão daquele lugar, ele está soluçando, o seu suor, por causa da agonia, se torna sangue, e ele está ali dizendo a Deus: Senhor, Pai, se for possível, afasta, ou passa de mim este cálice, este sofrimento passa de mim. Jesus já antevia e já via a agonia e o sofrimento que o aguardava. Eu quero que você entenda que não foi brincadeira a morte de Jesus. Sabe por que eu disse no início que a igreja, que os cristãos precisam valorizar mais a morte e a ressurreição de Jesus? Porque se nós pensarmos o tamanho do sacrifício, nós não vamos viver uma vida sem compromissos com Jesus como vivemos hoje. Se nós valorizarmos de fato a morte de Jesus na cruz, nós não vamos viver uma vida relaxada na nossa vida cristã. Uma vida sem compromisso, uma vida sem firmeza e sem propósito. O mundo hoje está gemendo, a criação geme pela salvação. Mas aqueles que possuem a palavra de salvação vivem uma vida fraca, superficial e sem compromisso com Deus. Pulando de igreja em igreja, sem compromisso. Agora eu não quero mais, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E no final não quer nada. Nós precisamos meditar nas dores de Jesus, para entender que Jesus não brincou de evangelho, que Jesus não brincou de ser salvador. Jesus de fato se entregou. Jesus de fato morreu na cruz. Isso é para nossa inspiração, para que nós cristãos possamos mostrar ao mundo: olha, eu estou sofrendo, mas o meu Senhor sofreu mais, e Ele está vivo, e Ele está me fortalecendo. Amados irmãos, a Bíblia diz que Jesus é pendurado no madeiro. Ele está lá, agoniando. Seu lado é furado, o soldado perfura o lado do corpo de Jesus. Sai sangue e água. Jesus está esgotando todo o seu sangue de seu corpo. Eu quero lembrar você, meu amado irmão, Jesus fez tudo aquilo por causa de mim e de você. Nós precisamos sair de cima do muro e tomar uma decisão. Ou nós somos de Jesus ou não somos. Ou nós somos de Jesus ou não somos. Ou nós somos seguidores do Mestre ou não. Olhando para Ele, que nos sirva de ânimo para nós nos levantarmos e batermos firme: eu sou de Jesus e ponto final. Amados, a Bíblia diz que Jesus está ali. E por fim Ele diz: está consumado. E em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, Ele suspira, expira e falece. A Bíblia diz que Jesus está na cruz. É tão interessante isso, que um dos evangelhos relata fatos sobrenaturais que aconteceram em toda Jerusalém. Jesus, quando morre, algumas coisas inexplicáveis acontecem em toda a cidade. Quando Jesus morre no Gólgota, a Bíblia diz que nos cemitérios de Jerusalém, os túmulos se abriram e foram vistos pessoas que já estavam mortas andando pela cidade. A Bíblia diz que lá no templo, o véu se rasga de alto a baixo. O véu se rasga de alto a baixo. Irmão, parece que isso é besteira. Parece que o véu é como esta renda que está aqui. Não, o véu eram várias camadas de pele de animais. O véu não era algo assim. O véu era algo grosso e duro. Isso separava todo o adorador
o lugar mais santo do templo. Mas a Bíblia mostra que quando Jesus morre na cruz, aquilo que separava foi tirado. Era como se Deus estivesse dizendo: agora está pago o preço. E aquilo que nos impedia de chegar, aquilo que separava o homem da presença do Pai, foi retirado. E eu vou dizer a você que não foi homem algum que partiu aquilo, porque a Bíblia diz que o véu não se abriu de baixo para cima, porque se fosse de baixo para cima, seria o esforço humano tentando se aproximar de Deus. Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima para baixo, como se Deus estivesse dizendo: está liberado, está aberto o lugar, está aberto o acesso. Aquilo que impedia o homem está removido. Amados irmãos, a Bíblia mostra que no final da sexta, Jesus está morto. E olha, irmãos, de sexta para sábado, talvez é a madrugada mais horrível do Evangelho. É a madrugada mais horrível dos discípulos. São as horas mais terríveis que os discípulos e a igreja de Jesus já passou sobre a terra. Porque pela primeira vez, eles não tinham ao lado deles o Salvador. Eles não podiam contar com o Rabone, com o Rabi, com o mestre, chamado Jesus de Nazaré. Em outros momentos de tristeza e angústia, eles clamavam: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus estava ali. Em outros momentos, eles clamavam por socorro. E Jesus se apresentava e trazia vitória para eles. Mas agora a igreja, o pequeno rebanho, ele está totalmente assustado, porque o pastor foi preso e morto. E se cumpriu a palavra de Deus dizendo: Jesus disse que quando prendessem o pastor, todas as ovelhas seriam espalhadas e dispersas. E de fato aconteceu isso. Os seguidores de Jesus são tomados por um espírito de tristeza e angústia. Muitos foram embora no sábado. Foram embora. Em Lucas 24:13, vai dizer do exemplo de dois homens. Cleopas é um dos nomes, o outro a Bíblia não diz. Cleopas e seu amigo estão voltando para Emaús. E eles voltam. E eles no caminho, diz a Bíblia, que eles estavam completamente tristes. E eles estão andando no caminho, tristes, amargurados. E a palavra deles era: olha, nós imaginávamos que Jesus ia tomar aquele reino todo, ia dominar sobre tudo. Mas Jesus está morto. Em outras palavras, vamos voltar para a nossa velha vida, porque de fato não valeu a pena seguir Jesus, não. Vamos embora, Jesus morreu mesmo. Os discípulos, muitos deles estão indo embora para casa, outros estão voltando a pescar, outros estão voltando para a sua cidade. Os seguidores estão desnorteados, porque Jesus morreu. Irmãos, engraçado que houve um dos grupos mais famosos de música no mundo, diz sobre uma história sobre eles, que no auge da sua fama eles disseram: nós somos mais famosos do que Jesus de Nazaré. Logo após essa triste declaração de soberba, passado um tempo, um fã deles matou o líder do grupo. Foi a morte de John Lennon. E a frase que ficou marcada na época foi: agora o sonho acabou. Todos os jornais colocavam: o sonho acabou. Os meninos de Liverpool, né, os ingleses do rock, agora o sonho acabou. Isso mostra como o ser humano é tão pequeno. Quem lesse essa história de ver Jesus com tantas coisas lindas,
Mas quando chega numa sexta-feira, ele morre. Num sábado, os seus seguidores estão abandonando tudo, tristes. Vai dizer assim: esse Jesus foi um fracasso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes, o diabo quer nos dizer que nós perdemos. Às vezes, o diabo quer dizer que você perdeu. Às vezes, o diabo quer dizer: oh, não valeu a pena você orar. Não valeu a pena você andar e ir na casa de Deus. Não valeu a pena você ser fiel. Mas eu vou dizer para você, João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Porque no sábado, enquanto a igreja chora, está triste, enquanto eles lamentam porque Jesus morreu, enquanto alguns abandonam o mestre e voltam para suas casas, enquanto isso, Jesus está cumprindo o propósito do Pai. Olha, irmão, tem manhã que você não vai ver o sol. Mas não significa que o sol se apagou e deixou de brilhar. Acima das nuvens escuras de chuva vai estar o sol brilhando lá. Eles não sabiam. Mas o Jesus que eles sempre amaram não estava perdido ou derrotado. Mas ele estava preparando para no momento certo ele voltar. Eu quero que você entenda que o diabo pode dizer que é o fim, acabou para você. Mas a Bíblia diz que aquele que escreve a história das nossas vidas é Jesus de Nazaré. Aonde o homem põe um ponto final, Deus põe uma vírgula e escreve uma nova história. E ele diz: eu sou contigo. Não tenhas medo, não temas. E eu quero dizer que não acabou aí a história de Jesus. Talvez um bom roteirista de cinema colocaria lá the end, né? Acabou o fim. Mas quem escreve essa história não é homem, é Deus. A Bíblia diz que chega o domingo. Diga graças a Deus. Por que graças a Deus, irmão? Nós somos crentes hoje porque existe o domingo da ressurreição. A Bíblia diz, e nós lemos aqui no texto, Mateus 28, diz assim: depois do sábado, diga depois do sábado, ao nascer do primeiro dia, Maria Madalena e a outra Maria foram para onde? Foram para o sepulcro. Ao passo que existem crentes que desistem fácil, existem crentes apaixonados, que se recusam a abandonar, mesmo que tudo pareça perdido. Enquanto tinha gente voltando para casa para viver a sua velha vida, outros que vamos pescar novamente porque o mestre morreu. Enquanto isso, tinha gente apaixonada acordando cedo, nas primeiras horas do dia, e correndo para o Gólgota, e para ver, quem sabe, se cumpriu a palavra do meu Senhor. Qual dos dois crentes nós temos sido nos dias de hoje? Aquele que perde as esperanças, aquele que chuta tudo para o alto, não deu certo, perdi, acabou. Ou aquele que mantém de pé a esperança. Aquele que professa Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que elas correm para o sepulcro. Elas vão para o sepulcro. Irmãos, a ressurreição de Jesus, ela é um fato inquestionável. Apesar de que se você abrir as redes sociais, você vai encontrar um tanto de rede, um tanto de canais dizendo que Jesus não ressuscitou. Isso é a mentira de todos, a maior mentira de todos os tempos. Muitos vão dizer que Jesus não ressuscitou. Mas é inquestionável que Jesus de fato ressuscitou. A Bíblia diz que estas mulheres constatam o outro evangelho, porque nós vamos ver diferenças na narrativa da ressurreição, dependendo do evangelho do evangelista. O evangelista Mateus fala das mulheres, o Lucas já vai falar das mulheres e também de Pedro e mais um dos discípulos. João vai ser mais completo na narrativa da ressurreição. O que nós precisamos entender é que Jesus, o Jesus que morreu, ele de fato foi morto. Ele de fato foi sepultado. Foi sepultado na sepultura de um senador. Quem é esse senador? José de Arimateia. Um homem rico e abastado. Para provar ao mundo
que o evangelho alcançou, o evangelho que Jesus pregou naqueles dias alcançou todas as camadas. Todas as camadas foram alcançadas. Pegou em cheio aqueles que eram pobres e necessitados. Mas até no meio da corte de Roma, existia pessoas que acreditavam quem era Jesus. Amados irmãos, Jesus está ali de fato morto. Elas chegam e constatam que o túmulo está vazio. Um anjo se apresenta e diz: olha, vocês estão procurando aqui aquele que não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. Quando nós chegamos em Jerusalém, vamos no jardim do túmulo, a gente percebe que está lá a inscrição. Óbvio, não é daquela época de Jesus, né? Mas foi colocada lá. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amados irmãos, eu quero que você entenda que Jesus, ele não é uma fábula. Jesus é um fato histórico e real. Jesus existiu. A ressurreição de Jesus teve influência em toda a sociedade. Quando Jesus ressuscita, ele vira notícia em todo o império. A Bíblia diz que Jesus de fato ressuscitou. Sabe o que é lindo? É que se você for procurar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, de tantos outros, você vai encontrar restos mortais deles. Mas se você for em Jerusalém agora, o túmulo de Jesus está vazio. Ele não foi achado no seu lugar onde foi sepultado, porque o túmulo está vazio. O lenço está dobrado. Eu vou voltar, eu não terminei ainda não. Eu quero que você entenda que Jesus está vivo. Porque se a ressurreição não existir, nós estamos perdidos. Por que as pessoas e o diabo querem anular a ressurreição de Jesus? Já na Bíblia está relatado. Olha, disseram para o governador: olha, sela a boca do túmulo, porque há uma história de que ele vai ressuscitar. E os seus discípulos e os seus seguidores podem ir pela madrugada e roubar o corpo. Então colocaram uma grande pedra, uma grande rocha na boca do túmulo. O túmulo de Jesus era um dos túmulos mais caros da época. Qual que era o túmulo barato e o caro? O barato era o da terra e o caro era o escavado na rocha. Jesus, ele não tinha recurso, mas ele foi sepultado no melhor túmulo da época. Túmulo escavado na rocha. Pegaram uma grande rocha e tamparam a boca da caverna, da boca daquele lugar do sepulcro. Alguns historiadores e escavadores dizem que provavelmente aquela rocha, no mínimo, pesava 2 toneladas. Para que naquela época, sem maquinário, sem motores hoje, sem toda... Mas na força humana, era necessário mover muitas pessoas para tirar a rocha. Além da rocha, colocaram soldados. Irmãos, quando saiu a notícia de que Jesus havia ressuscitado, havia sempre pessoas espalhando fake news. Vamos chamar o STF para eles. Disseram que ele na realidade não ressuscitou porque ele nem chegou a morrer. Houve uma das narrativas espalhadas em Jerusalém: não, aquele rabi que foi morto na sexta-feira, ele nem chegou a morrer. Ele foi colocado no túmulo e ele reanimou-se e foi embora. Mentira. Outra mentira espalhada é que os discípulos foram na calada da noite e roubaram o corpo de Jesus. Outra mentira. Disseram que as mulheres que anunciaram que Jesus havia ressuscitado, elas na realidade tinham ido num túmulo errado. Não era o túmulo onde Jesus tinha sido colocado. Todas essas narrativas foram espalhadas com o propósito de anular o efeito da ressurreição. Irmão, mas eu vou dizer, não há nada mais poderoso do que a verdade. A mentira pode ser espalhada, mas a verdade sempre reinará. Jesus certa vez diz: eu sou o caminho e eu sou a
Eu sou a e a vida. E Jesus ressuscitou. Aqueles que precisam declarar isso com muito ânimo somos nós. Porque se Jesus não ressuscitou, irmão, então está tudo perdido. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Para que eu estou pregando de um Jesus que está morto? Eu me lembro da procissão do Senhor morto. Jesus não está mais morto. Jesus está vivo. Porque se Jesus não ressuscitou, coloque aí o texto, 1 Coríntios 15, um texto importante para agora. 1 Coríntios 15, 17. Se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. A nossa fé é vã. A nossa esperança é vazia. E ainda estamos sem perdão e sem salvação. Sem perdão e sem salvação. Se Jesus não ressuscitou, o nosso testemunho é uma mentira. E os mártires, todos os apóstolos, derramaram sangue à toa. Mas de fato Jesus ressuscitou. Nós precisamos declarar isso. No início da mensagem eu disse, uma das verdades principais do Evangelho é que Jesus está vivo. O diabo sempre vai gritar o contrário. Mas nós precisamos dizer e crer e acreditar, Jesus está vivo. Verso 17 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Próximo. E se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus, na sua ressurreição, ele traz benefícios para nós. Verso 17, por favor. Ele traz benefícios para nós. Ele traz a fé. Ele traz perdão dos pecados. Verso 18. Ele traz para nós a verdade de que através da sua morte nós somos resgatados. Nós somos redimidos. A redenção veio através do sacrifício de Jesus. Eu quero que você entenda que a morte de Jesus, ela é algo provado nas Escrituras. Ela é algo provado historicamente. Há escavações de Jerusalém que mostram e evidenciam que Jesus tanto existiu quanto morreu e ressuscitou. É algo provado sociologicamente, historicamente. Então tenha fé em seu coração. Jesus, ele venceu a morte, ele está vivo à direita do Pai, ele intercede por nós, e a qualquer momento Jesus vai rasgar o céu, a trombeta vai tocar, e ele vai buscar a sua igreja. Shele Kabalabassai. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por todos os nossos pecados. Diga, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. Diga, foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, verso 6. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Diga comigo, mais de 500 irmãos. Amém? Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem ou já morreram também. Eu quero que você aqui me diga uma coisa. Você pode esconder e ludibriar uma pessoa, 2 pessoas, mas num campo aberto,
você não consegue esconder uma verdade de 500 pessoas. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Jesus, no espaço de 40 dias após a ressurreição, ele ficou aparecendo para os discípulos. Ele aparece e fala para Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui, Tomé. Agora eu creio, é Jesus, é Jesus. É, Tomé. Porque vistes, então cresces. Mas bem-aventurados, Tomé, aqueles que não viram, mas creram. Eu quero dizer a você, meu querido, Jesus está vivo. Jesus está vivo como eu estou vendo você e você está me vendo aqui. Jesus está vivo. Jesus não é só mais uma história da carochinha. Jesus é algo verdadeiro. Jesus foi tão poderoso em sua mensagem e a sua passagem pela terra, que ele dividiu a história humana em duas. Não se pode contar a história deste mundo sem falar do nosso Jesus. Acreditando nele ou não, preciso dizer sobre Jesus. Eu quero dizer a você, meu irmão, que esta palavra, ela não pode ser só no dia de Páscoa. Ela tem que ser algo presente em todos os momentos da nossa vida. Todos os dias, quando o diabo disser para você: chuta tudo para o alto, vale a pena ser fiel do jeito que você está sendo? Não. Lembra para ele do que Jesus passou. Lembra para ele que o mesmo Jesus que derrotou ele na cruz do Calvário, ele está vivo. E ele está te fortalecendo. Não pare, não desista. Nós precisamos ter esperança. Precisamos crer. Jesus, o meu Jesus, está vivo. Em Atos capítulo 1, verso 11. Você pode colocar lá? Atos 1, 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Eu quero terminar com uma coisa interessante. Nós começamos com o sacrifício, a morte de Jesus, a ressurreição. Jesus está vivo. Nós falamos da ascensão de Jesus neste texto. Jesus, ele foi para o céu. Mas olha essa promessa que tem na palavra para nós aqui. Assim como vocês viram ele subir, ele voltará. Homens, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, diga comigo, há de vir, há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Então aquele que foi, ele também vai voltar. Então a mensagem da morte de Jesus também é uma mensagem de esperança para todos nós crentes. Para sermos crente mesmo, raiz, irmão. Crente, sabe? Não é aquele crente Nutella, não. Aquele crente flex, que pode tudo. Não, está tudo valendo, que Jesus é amor, que Deus... Irmão, não brinca, não. Já pensou se Jesus estava brincando na cruz? O que seria de nós? Ou nós somos crente, irmão, ou nós largamos esse negócio do evangelho. Ou nós levamos Jesus a sério, ou você esquece isso, vai jogar bola, vai assistir novela. Porque o evangelho é para quem quer. O evangelho é para quem... Olha, eu morro se for necessário. No Afeganistão tem crente decidindo nos dias de hoje se ele morre ou se ele nega Jesus. Irmãos, Jesus foi radical quando se tratou em salvação. Jesus não brincou. Nós também não podemos brincar. Leve Jesus a sério. Talvez pareça, o diabo tem dito para muita gente: está vendo? Nem vale a pena isso tudo que você fez. Aí, você está perdendo o melhor da sua vida. E o diabo está julgando isso. E o crente está bebendo dessa porqueira que vem do inferno. Irmão, em nome de Jesus,
Rejeita esse tipo de coisa. Vale a pena ser fiel. Vale a pena pagar um preço. Vale a pena dizer não para muita coisa que esse mundo diz não tem nada a ver. Diga não. Irmãos, Jesus não brincou de salvação. Nós precisamos ficar firmes com Jesus. Nós precisamos entender que Jesus, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Quando você menos esperar, Jesus volta. E bem-aventurado, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que for achado fiel. Que a gente seja fiel. Nós somos falhos, irmãos. Ninguém aqui é o santão. Todo mundo aqui peca. A começar de mim. Todos nós temos falhas. Mas nós precisamos entender que o pecado não pode ser um estilo de vida. O pecado não pode ser um modo de vida. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Ele não vive para pecar. Ele vive para agradar a Deus. Mas muito embora ele sabe que vez ou outra ele pode desagradar a Deus. Mas uma vez desagradar a Deus, ele sabe. Eu me arrependo e eu peço perdão. E eu sigo adiante servindo o Senhor. Eu quero te convidar para nós celebrarmos e exaltarmos. Porque a Bíblia diz que Jesus está vivo. Sabe essa cena? Engraçado que quando a gente chega ali na Galileia, é um lugar lindo. Aliás, parece que o Brasil tem lugar até mais bonito. Mas o que eu acho interessante é porque Jesus escolheu aquele cenário, aquele cantinho do mundo, para realizar os seus maiores milagres e falar as palavras que todo ser humano precisa ouvir. Engraçado, quando você abre o mapa mundi, Israel está no centro do mapa mundi. E Jerusalém está lá, e a Galileia. E na hora de Jesus, que Jesus ressuscita, o que ele fala? Um dia hoje eu ia chegar a perguntar para Jesus: Jesus, por que o senhor gostava tanto daquela Galileia? Lá no Brasil tem Copacabana, também é bonito lá. Tirando os arrastão, é bonito. Tem tanto lugar no mundo bonito, se eu for para lá, né? Uma coisa que eu perguntaria a Jesus. E ali é um lugar onde Jesus disse, quando ele ressuscita, ele falou: vai atrás de todos os meus irmãos e falam para eles irem para a Galileia e lá eles me encontrarão. Tem um mistério aí, hein? Jesus vai para a Galileia. Que nós possamos, irmãos, amar esse Jesus. Jesus é maravilhoso. Não abandone a obra de Deus. Eu tenho visto tanta gente. Eu não estou falando de sair da igreja, irmão. Eu estou falando de abandonar a obra de Deus. Tem gente desviada dentro da igreja. Sair da igreja é só mais um detalhe. Não abandone o evangelho. Tem gente que o pastor tem que espernear. Irmão, pelo amor de Deus, vem no culto. Parece que esse Jesus nosso não vale nada. Porque se ele valesse, a gente amava ele mais. Às vezes nós não somos capazes de dizer não para o pecado por causa de Jesus. Jesus deixava de comer. Jesus deixava tanta coisa para o evangelho chegar até nós. Ame Jesus. Jesus largou a sua glória. Jesus pagou um preço. Eu costumo dizer que Jesus pagou vários preços. O primeiro deles é deixar a glória. Porque a eternidade, Jesus estava na eternidade, na sua glória. E Jesus vem por causa de nós. Depois ele se submete, como Paulo escreveu aos Colossenses. Ele se humilhou a si mesmo. Ele assumiu forma de um homem. Ele se humilhou e ele foi para a cruz. Irmãos amados, Jesus fez tudo isso por nós. E hoje é preciso implorar para alguém
fazer parte de um grupo missionário, para vir num culto, para participar da ceia, para ser um dizimista, para pregar o evangelho, para, irmão, vamos, irmão, irmão, pelo amor de Deus, vamos. Falta uma hora o pastor tem que beijar, irmão, eu te dou um beijo aqui, vou te carregar no colo, te pôr lá, depois eu te trago nas costas. Irmão, nós precisamos ser crentes diferentes. Precisamos. Sabe, irmão? Nós precisamos de ser crentes mais decididos. Ou eu sou de Jesus ou eu não sou. Um dia o diabo disse para mim: os seus amigos estão curtindo, eles iam sair, pegar mulher, e eu tinha convertido. E eu tinha que ir para a igreja, eu era jovem, e eu tinha que ir para a igreja. E o diabo falava a mim: seus amigos vão curtir as mulheres hoje, mas você tem que ir para a igreja. Olha aí, que vida que você tem que ir para a igreja. Mas eu disse para o diabo que eu havia morrido para o mundo, eu estava vivendo para Jesus. Eu tinha 17 anos quando disse isso. Hoje eu tenho 51 anos. E o diabo muitas dessas vezes, nesses anos todos, repetiu a mesma coisa para mim. Está todo mundo curtindo e você está perdendo, a vida é uma só. Irmãos, vale a pena abrir mão do pecado, abrir mão do mundo, por causa de Jesus. Vale a pena. Talvez hoje o diabo te diz assim que você está perdendo. Mas quando Jesus voltar, você vai ver quem é que está perdendo. É o diabo que já perdeu. Ande na presença de Deus. E quando o diabo disser alguma coisa, lembre para ele: olha, o meu Jesus venceu a morte. E ele está vivo. Vamos nos colocar de pé. Queria chamar o grupo de louvor. Cheio da calabás. Levanta a sua mão, fecha os seus olhos. Pai Celestial, eu oro agora e te apresento, ó Deus, a vida de cada um daqueles irmãos que estão aqui, que ouviram esta palavra. Cada um desses irmãos que ouviram esta palavra. E, ó Deus, hoje renovam a sua decisão de servir a Cristo. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você ore e fale com Deus. Senhor, eu ouvi a tua palavra. E às vezes qualquer coisa eu falto de culto, eu mato ceia, eu não quero saber de nada. E Deus, hoje eu quero tomar uma decisão de ser uma pessoa mais firme no Evangelho. Em nome de Jesus. Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz e renunciar a si mesmo e ir atrás de Jesus, não pode ser discípulo. A gente tem que dizer não para nós, irmão, porque Jesus disse não o tempo todo para ele. A ponto dele orar: Pai, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Você pode orar agora e falar com Deus? Ore agora, meu irmão. Fale com Deus. Tome uma decisão firme com o Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Chacalabás. Ralabanda Surimineias.
mostra a tua graça. Fala do amor de um pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue tua cruz. Mostra a tua graça. Fala do amor de um pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Erga suas mãos, diga. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, igreja. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, Cante, nada além do sangue. nada além do sangue de Eu sou livre. Você pode cantar, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante, igreja. Alvo mais que a neve. Você pode cantar? Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Cante ao Senhor. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Eu sou livre. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue, Ele está vivo. nada além do Ele sangue ressuscitou. de Jesus. Aleluia. Aleluia.
quero terminar fazendo um convite para você. Talvez você ouviu essa palavra e nasceu no seu coração o desejo de se entregar a Jesus, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te convidar a receber Cristo, a receber o Salvador. Religião, ela não salva, mas de fato seguir a Jesus salva. Obedecê-lo e crer no Evangelho salva. A Bíblia diz que o Evangelho é salvação para todo aquele que crê. Você hoje quer receber Jesus como seu Salvador? Como seu único e suficiente Salvador? Significa que nenhum outro pode lhe salvar. Só Jesus salva. Tem alguém que quer receber Jesus? Eu quero orar por você. Se você quiser, feche a igreja, feche os olhos. Talvez para não constranger essa pessoa. Mas se você quer receber a Jesus, levante sua mão aonde você está. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador, como Senhor da minha vida. A igreja fecha os olhos e ora, intercedendo. Talvez você já ouviu a palavra muitas vezes e não se decidiu. Mas hoje é o tempo de Deus na sua vida. Se você quiser, a porta está aberta. Quero também fazer um convite para você que talvez um dia serviu a Jesus. Talvez um dia você entregou a sua vida a Cristo. Talvez um dia você andou nos caminhos do Senhor. E por algum motivo ou outro você se afastou do Evangelho. Por tantas coisas que nos acontecem, às vezes afastamos. A Bíblia diz que Deus, Jesus, ele jamais nos lança fora. Ele jamais desiste de nós. E o seu lugar junto ao Calvário está ali. E eu quero te convidar, se você quer receber Jesus novamente, se você quer reconciliar-se com o Senhor, eu quero te fazer este convite. Pastor, eu estou afastado, eu estou longe do caminho do Senhor, eu quero voltar. Tem alguém que quer fazer isso? Se você quer, eu gostaria de orar por você. Erga a sua mão no seu lugar e eu vou orar por você. Alguém? Glória a Deus. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada diz que nós sempre temos oportunidade de receber a Jesus. Sempre vamos ter. A menos que a morte chegue primeiro e nos roube essas únicas oportunidades. Porque a morte, ela sela o destino da alma. Então, enquanto você está vivo, é a oportunidade de Deus para você aceitar a Jesus. Mas não brinque não. Porque a morte, ela não marca dia nem hora. Então, o quanto antes entregue sua vida a Jesus. Amém? Vamos erguer a nossa mão aos céus. E vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero só dar um aviso. Nós temos macarrão ali, refrigerante, R$5. Cantina, né? Macarrão, refrigerante, R$5. Forra o estômago ali, porque o almoço hoje vai sair 2h30, 3 horas, né? Estou brincando. Irmãos, então, passe lá na cantina. E nós temos sexta-feira agora, sexta-feira, dia 22, sexta-feira nós temos a nossa mini vigília. Está muito fraco, amém, meu irmão? É para nós estar falando em língua já, ué. Então vou repetir de novo aí, amém? Irmão, dia 22, sexta-feira, nós temos a nossa mini vigília. Ei, maravilha, a igreja que gosta de orar isso aí, eu fico feliz, hein? Irmão, sexta-feira começa a vigília às 20 horas e vamos até a meia-noite. Louvor, adoração, amém? Vamos ter ali um intervalo para a gente forrar o estômago ali, né? Não é isso, pastora? E vamos até a meia-noite, não comendo só, né, irmão? Mas vamos até meia-noite, louvando a Deus, orando, intercedendo. Você que precisa de oração, venha, esteja conosco, em nome de Jesus. Que dia que vai ser? Sexta-feira, que horas?
8. Ah, pastor, eu não consigo chegar a 8. Você pode chegar a 8, você pode chegar a 8h30, pode chegar a 9 horas, né? Porque nós vamos ficar aqui até a 0 hora, ok? Na hora de ir embora, nós não vamos passar, irmão, deu 0 hora ali, a gente termina e vamos saindo com os carros, amém? Vai ser bênção pura em nome de Jesus. Erga a sua mão aos céus. Pai celestial, Deus poderoso e santo, te louvamos por este culto maravilhoso. Pedimos, Deus, dá a todos um domingo de vitória e de bênção. Que, ó Deus, o Senhor seja conosco ao longo desta semana. Deus, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe e nos fortaleça. Que na quarta-feira estejamos aqui, Senhor, na campanha Nasci para Vencer. Senhor, que na sexta-feira estejamos aqui para participar desta vigília poderosa na sexta-feira. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para sempre. Um beijo no coração, ide em paz, Deus te abençoe. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Passe lá na cantina e participe da cantina em nome